Em 64, eu tinha 20 anos, se usava, bom, aí sim, movimento estudantil, todo mundo era marxista, assim, se usava muito essa categoria do bonapartismo para dizer como é que o exército era bonapartista, e, portanto, era um regime bonapartista que estavam lá. Bom, então, voltando ao parágrafo de abertura do Marx, ele diz o seguinte: o Hegel dizia que os grandes acontecimentos históricos, né, é um capítulo da história da filosofia da história do Hegel, que ele está tratando da República Romana, para se impor como um registro, como se eles devessem se repetir, eles são reeditados, há uma reprise, para que se confirme na memória histórica que é aquilo que deu a virada. Aí diz o Marx, só que o Hegel esqueceu de avisar que na segunda vez dessa reprise, o que era tragédia se repete como farsa. Bom, todo mundo citava isso, mas sobretudo não tinha o original. Nós estávamos vivendo, 64, a primeira aparição de um golpe novo. Era um golpe de Estado que nós, inclusive, nos enganamos redondamente. Nós, movimento estudantil, esquerda em geral, nos enganamos redondamente achando que era apenas mais uma quartelada, um militar, um pronunciamento que fazia parte da tradição latino-americana, quando na verdade apareceu um regime de 20 anos modernizante, ditatorial e desenvolvimentista. Entre parênteses, o desenvolvimentismo brasileiro é um projeto militar. Mas eu não vou debater isso agora, é uma tese um pouco brusca. Ele foi desenhado pela primeira vez no Estado Novo. Militar tem que ver com ditadura e militar. É um projeto de guerra. E guerra social é projeção de poder. Tanto é que desenvolver significa subir na escala, digamos, de graduação das nações ou dos estados nacionais, das jurisdições nacionais, dividido entre núcleo orgânico, sem periferia e periferia. Quando você ascende lá de baixo e desafia o núcleo orgânico, chama-se desenvolvimento, é isso. O único desenvolvimento que existe no mundo contemporâneo, que não podemos chamar de desenvolvimento, é o da China. A China está entrando agora, e, portanto, por isso ela tem que dizer, semana sim, a outra também, a nossa ascensão é pacífica. Ninguém acredita. Começar pelos americanos. Estão disputando o Pacífico, embora sejam sócios. Isso é desenvolvimento. Não é aquela... No Brasil, foi com os militares, foi em o Estado Novo e depois na segunda fundação do Estado brasileiro, que é o Estado varguista. Bom, mas voltando, nós achávamos, portanto, para nós era uma coisa trivial, brutal, bárbara, regressiva, e ela foi uma outra coisa. Nos surpreendeu inteiramente. Bom, aquele era o modelo, portanto não tinha uma comparação farsesca. Quando aparece isso agora que nós estamos vivendo, todo mundo lembrou dessa, primeiro como tragédia, foi uma tragédia aquela ditadura de 20 anos, e agora como farsa. Se há alguma coisa grotesca, é o que está acontecendo no Brasil há mais ou menos 1 ano e meio. De todos os lados. Não tem que se salva, não tem personagens íntegros, segundo o grande modelo clássico, dramático ou trágico, como quiser. Não tem. São todos bufões. É uma comédia de mau gosto e de delinquência barata, e onde entram outros ingredientes que a gente pode analisar mais adiante. Então, a primeira coisa que ocorreu, que eu me lembro, inclusive em conversas, era essa comparação do 18 Brumário do Marx. A tragédia de 64 está se repetindo agora como farsa. Bom, aí alguém lembrou, há 1 ano e pouco atrás, quando começou -se a discutir, fazer esse tipo de comparação, pelo menos nas rodas que eu frequento, lembrou-se, aí eu me lembrei também, que há uma edição brasileira da Boitempo, enfim, da editora Boitempo, do 18 Brumário, uma boa tradução, na qual eles acrescentaram o prefácio que o Marcuse fez em 1965 a esse texto do Marx. E aí corrige o Marx corrigindo o Hegel, que é o seguinte: o Marx diz o seguinte, apresentando o livro 18 Brumário do Marx, de fato, o que o Marx estava dizendo, a farsa que ele estava descrevendo era o seguinte: era um golpe de Estado e, portanto, uma ditadura. O Segundo Império na França foi uma ditadura de 20 anos. Começou em 51 e desmoronou em 70, na Guerra Franco-Prussiana, quando Bismarck aproveitou-se, derrotou a França em 2 meses, uma derrota humilhante, e proclamou o início do Reich,
o segundo Reich, o terceiro viria depois, alemão na França. Aí cai o Segundo Império francês, o Luiz Napoleão foge e vai para a Inglaterra e proclama-se a República. Bom, o Marcuse diz o seguinte: a correção que se deve fazer ao Marx é o seguinte, é que esta farsa é mais sinistra do que o original. No seguinte sentido, isso porque nós estamos lendo, na verdade, o 18 Brumário trata, da perspectiva do Marcuse, trata do século XX, e este golpe de Estado descrito pelo Marcuse, a Gênese, o Marx retrata, reconstitui e analisa uma conjuntura na qual o golpe aparecia como uma espécie de um raio em céu azul, a expressão que se usava quando aparece pela primeira vez, a expressão um raio no céu azul foi usada pelo Victor Hugo, quando ele descreve o golpe. Diz o Marcus, visto do século XX, esta é uma descrição nossa, porque na verdade este golpe que está se antecipando é quando há um golpe de Estado e a burguesia não consegue mais há uma ditadura, um golpe de Estado seguido de uma ditadura, a burguesia não consegue mais se governar e a classe operária, o socialismo saiu de cena até quando, diz o Marcuse, está escrevendo em 65, isto é o terceiro Reich. Foi assim. É o nazismo, é o fascismo que começa assim. O fascismo começa desta maneira, a burguesia não consegue mais se governar, se autogovernar, porque a sua constituição interna, não no sentido constitucional, a sua constituição, a sua organização é tal que ela não consegue acomodar a uma classe social antagônica por causa das relações de trabalho, capital e trabalho, que reivindica a realização daquilo que ela promete e não consegue efetuar. Portanto, ela é obrigada a proscrever, ele não consegue, então ela recorre à ditadura, no caso, a uma ditadura, no caso, uma ditadura militar no Segundo Império francês. No caso alemão, é a República de Weimar. Isso acontece, esse colapso se dá na República de Weimar, é o que o Marcuse tem na cabeça. Ali começa alguma coisa, diz ele. E o 18 Brumário descreve, da perspectiva do século XX, descreve aquilo lá. E, portanto, aquilo é muito mais sinistro do que o seu original.